Glória a Deus. Eu quero agradecer as pessoas que têm nos visitado. Eu quero agradecer algumas pessoas que vieram falar comigo durante essa semana, com o desejo de congregar conosco. Algumas delas estão aqui. Eu não vou correr o risco de falar o nome e esquecer de alguém que eu não vi, que eu não percebi. Mas eu quero dizer que Deus está fazendo a parte dele, queridos. Nós temos que fazer a nossa. Amém, igreja? Nós temos sido abençoados por Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você crê, você vai ver isso. Muito em breve, nós precisaremos de 2 cultos aqui nesse lugar. Muito em breve, Deus irá fazer uma obra tão grande na vida de vocês e na minha vida também, que eu não quero ficar de fora, tá certo? Que você não tem noção. Não porque nós somos bons, mas porque nós estamos nos posicionando na maneira correta diante de Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, eu quero rapidamente, eu não vou nem pregar, eu vou trazer uma curta mensagem. Hoje nós já tivemos o culto de manhã, foi um dia bastante corrido, tivemos as bênçãos de tudo aqui, e eu quero encerrar aqui com um texto, usando o Salmo 116, versículo 5. É uma ilustração. Salmo 116. Do 1 ao 5. Amém? A palavra diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Os cordéis de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Mas então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus, Ele tem misericórdia. Ele guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O verso 5 diz: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus, Ele tem misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de miséria de coração. As raízes da palavra misericórdia vêm da raiz da palavra miséria e da raiz da palavra córdia, que é coração. Corde. Então, o Senhor olha para mim, Ele vê a miséria do meu coração. E Ele se compadece de mim. Essa característica de Deus nos últimos anos tem me feito me tornar mais humanizado. Já disse isso aqui, acho que há uns 4 domingos atrás. Como assim, pastor? Eu tenho me tornado um crente mais humano. Pastor, nós não temos que ser mais espiritual? Pois é. Eu achava que eu era tão espiritual que eu acabava sendo desumano. Se você quiser espiritualizar tudo, você acaba esquecendo da parte humana, do ser humano. Que o ser humano é fraco, que ele tem fraquezas, que ele precisa, como ovelha, ser cuidado, ser pastoreado, ser mentoreado, e que ele tem fraquezas. E conta-se uma história que na Rússia, um governador, que é um país governado por imperadores, né? Que foi governado, hoje não é mais, né? Mas foi governado por imperadores durante muito tempo. Numa época, houve os imperadores e eles tinham muitos soldados aos seus comandos. Um dia, um dos soldados da guarda pessoal de um desses imperadores havia ido no dia de folga dele a muitas festas, se divertiu e gastou muito dinheiro com jogo, com aposta, com mulheres, com bebidas. E fez isso por muito tempo. E era um soldado da guarda real do imperador. Ele estava com muitas dívidas, mas muitas dívidas.
Ele tinha tantas dívidas que ele não parava para pensar. Sabe quando você tem medo de parar para pensar e fazer conta no papel? Eu sei que você não sabe, mas você conhece alguém que tem medo de sentar e pôr toda a dívida no papel, né? Porque o cara que ele tem problema com dinheiro, ele não faz isso. Ele fala assim, ó, eu tenho R$1.000 para receber no final do mês, então posso gastar. Ele gasta 200. Aí depois ele esquece que ele gastou, ele esquece não, ele não contabiliza os 200, ele gasta mais 200. E ele continua falando, não, mas eu tenho 1.000 para receber no final do mês. E assim ele gasta 3.000, sendo que ele tem 1.000 para receber, e ele ainda continua achando que ele ainda pode gastar. Esse cara estava desse jeito. E ele nunca sentava para pôr no papel. Porque quando você coloca no papel, você sabe quanto você está gastando. É como fazer compra no supermercado, né? Quantos de vocês aqui, quantos das irmãs, dos irmãos que vai no mercado com a lista e segue rigorosamente a lista e vem embora? Quantos? Levanta a mão, todo mundo, que benção, né? Ó, viu? Tem várias pessoas que são aqui disciplinadas. Você gasta mais ou gasta menos quando você faz isso, querido? Agora, eu tenho um mau hábito, eu ainda preciso ser tratado nessa era. Eu e a dona Iracema, que está sentada aí, não é verdade, dona Iracema? Isso é a síndrome da Eva, que joga a culpa no outro, hein? Ela faz a lista, ela está dizendo que ela faz a lista e eu saio daí. Eu ainda tenho um problema, eu vou no mercado, eu olho a lista, mas eu ainda vou nos corredores onde não está marcado na lista, né? A gente sempre gasta mais do que pode. Esse camarada aqui fazia exatamente isso. Ele estava com muita dívida. E ele sabia que se alguém contasse para o imperador que ele estava endividado, ele seria desabonado para ser o soldado da guarda real. Porque ele estava tão próximo do imperador que ele tinha que ter um testemunho, uma vida irrepreensível. E a pena para alguém que tivesse algum desabono moral, ético, era a expulsão da guarda. E era uma vergonha um soldado da guarda imperial ter dívida. Numa noite, esse soldado, então, ele estava de plantão, e durante o turno dele, ele ficou tão incomodado com a situação dele, aquilo começou a incomodar tanto ele, que ele resolveu fazer uma lista, então, do que ele devia, para ele tentar mudar de vida. Ele estava arrependido de tudo que ele estava fazendo, da vida como ele estava levando. E ele resolveu fazer uma lista, e ele foi colocando no papel tudo que ele devia, tudo que vinha à mente dele, ele começou a escrever. Ele falou, eu vou dar um jeito de pagar essas dívidas. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu o título em cima assim, Minhas dívidas das quais eu me arrependo. E ele começou a escrever, perdi no jogo de baralho 250 rubros, bebedeira no bar, 500 rubros, compras supérfluas, 400 rubros. E assim, conforme ele ia se lembrando da vida farrista, ele ia escrevendo item por item. Depois, quando ele não se lembrava de mais nada que devia pagar, ele somou tudo. Quando ele viu o total, o qual ele nunca poderia pagar, de tão grande que era a conta, ele exclamou desesperado, quem vai pagar tudo isso? E acabou escrevendo esse desabafo no final da lista. Quem vai pagar por isso tudo? E ele triste, cansado, desanimado com aquilo tudo, ele acabou debruçando para orar e dormiu. No turno de trabalho. Justamente naquela noite, conta a história, o imperador perdeu o sono. Ele não conseguia dormir. E ele disse, vou lá bater um papo com o meu soldado para ver se o sono volta. Quando ele chegou lá, o cara está dormindo. Ele entrou no quarto, teve uma primeira vontade de dar um berro nele, falar, que é isso? Você está dormindo? Onde se viu? Mas ele viu o papel em cima da cabeça do soldado, e ele falou, eu vou ver o que esse cara está fazendo. E quando ele viu lá, dívidas das quais eu me arrependo, aquele enorme número de dívidas, e escrito embaixo, quem vai pagar por tudo isso? Né? Ele então escreveu, eu, o teu imperador Alexandre, vou pagar por isso. E deixou a lista lá.
E foi embora. De manhã, quando a luz acordou o soldado, que a luz bateu no rosto dele, ele se assustou e levantou assustado, dizendo: poxa vida, acabei dormindo no trabalho. Que bom que o imperador não precisou de mim nessa noite. Mas quando ele olha no papel, ele vê anotado com a letra do imperador: quem vai pagar a minha dívida? Para mim isso é impossível. Naquele momento ele viu assustado que o imperador havia escrito: eu, o teu imperador Alexandre, pagarei por isso. A vergonha por ele ter sido pego dormindo foi uma coisa sem limite. E ao reler a promessa do imperador, ele resolveu pedir uma audiência que lhe foi concedida. E encabulado, ele entra e pergunta, e diz: estou com muita vergonha, Senhor. Encontrou-me dormindo ontem. Mas a verdade, é verdade que queres pagar as minhas dívidas? Quero sim, disse o imperador. Quero sim, soldado. Comece uma nova vida. Comece uma nova história. Com lágrimas nos olhos, o soldado então exclamou: Majestade, realmente, eu quero começar uma nova vida. Uma vida de honra e de gratidão ao meu bondoso imperador. E assim aconteceu. Irmãos e irmãs, quando uma alma se lembra dos seus pecados, das suas dívidas para com Deus, surge na nossa mente a mesma coisa: quem vai pagar por isso? A pior coisa que o pecado causa em nós é a culpa e o sentimento de não saber o que fazer com o nosso pecado. Aonde esconder? Como tirar essa angústia? E eu posso dizer, pela minha própria vida, que o pecado causa angústia e tristeza. O pecado causa angústia. Às vezes a gente vê as pessoas carrancudas, oprimidas, deprimidas, né? Pessoas para baixo, pessoas destruídas, que não conseguem sequer às vezes olhar para cima. É por conta do pecado. O pecado vai oprimindo, porque o pecado é assim. O diabo te incita ao pecado. Lembre-se bem, queridos, não é o pecado que faz, não é o diabo que faz você pecar, não, irmãos. O diabo te tenta. Você é que vai lá fazer o pecado. O diabo, ele lança, ele te incita, mas quem faz o ato do pecado é você. Tiago vai dizer isso. O pecado começa aqui. Você pensa. Você podia abominar o pensamento, daí você deixa ele descer para o coração. Você começa a trabalhar aquilo que era só um pensamento, agora já é uma ideia. Aí você começa a tomar coragem e vontade, você fica fantasiando o resultado do seu pecado, seja em que área for. E aí até que você decide, mesmo sabendo que vai desagradar a Deus, fazer. É aí que você comete o pecado. Até você fazer, você está sendo tentado a fazer. Jesus foi tentado a comer, Jesus foi tentado a beber, Jesus foi tentado a usar o seu poder, mas ele em nada pecou. O pecado, ele traz sobre mim uma pena. Aí depois que eu peco, o diabo, ele larga de todas aquilo que ele tinha tentado me prender, e ele mesmo me acusa. Está vendo, seu safado? Está vendo, seu sem vergonha? Agora eu quero ver o que você vai fazer. Agora você vai para o inferno. E aí a gente fica oprimido, deprimido, né? Porque eu não sei mais o que eu faço agora. E o problema de quem peca é o seguinte: se a pessoa já tem uma experiência com Deus, é pior ainda. Porque se ela volta a pecar, ela fala: bom, agora eu já não tenho mais jeito mesmo, agora eu vou me acabar. E aí ele volta e volta pior. E a Bíblia vai usar uma ilustração para isso. Mas, queridos, quando nós perguntamos, quando eu e você reconhecemos o nosso pecado, que tudo começa quando a gente diz: eu me arrependo do que eu estou fazendo. Eu não quero mais viver assim. Não é só na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Quando a gente diz: eu não quero mais isso para a minha vida, aí entra aquilo que o salmista disse de Deus. A justiça divina, ela é justa e exige um pagamento justo, que é a morte para o pecado. Mas, se há um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira decisão de abandonar a vida de pecado, Jesus também faz comigo e com você o mesmo que aquele imperador fez. Ele pega a sua vida toda arrebentada
e ele escreve embaixo: eu vou pagar por você. Você está perdoado. Mas, Senhor, eu matei uma criancinha. Você está perdoado, eu pago por você. Mas, Senhor, o Senhor não sabe o que eu fiz. Não importa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E Jesus escreveu na minha lista, que era longa, irmãos. Se eu sentar com você, você vai ficar... A minha lista é maior do que a do cara aqui. E Jesus escreveu naquela noite de novembro de 94, eu vou pagar a tua dívida. Você não tem como pagar. Lembra que eu contei na reunião de oração que uma das minhas crises, quando eu me converti, é porque eu tinha ensinado muitos jovens a fumar crack em Mandaguari. E aí eu me libertei. E aí eu fiquei com aquele peso, aquela culpa no meu coração. E agora? E aquele monte de jovens que eu ensinei a usar crack só para usar a casa deles, só para fazer deles um freguês para comprar crack meu. E agora? E eu estava sentado num banco orando a Deus e com esse pensamento: e agora? A mesma coisa que o homem pensou aqui: o que eu vou fazer com isso? E eu não conhecia esse Deus que fala através das pessoas. E uma irmã chamada Valéria saiu do banco, foi numa reunião dessa de entrega de jejum, ao meio-dia, como a gente faz aqui na sexta-feira, lá também era sexta-feira. Aquela moça saiu do lugar dela, eu estava falando em espírito com Deus isso. Ela chegou em mim e disse: Deus manda te dizer que Ele já perdoou todos os teus pecados. E que não é para você ficar... Olha bem, muito diretivo. Eu não tinha contado isso para ninguém, porque não era uma coisa de contar, eu estava preocupado com isso. Mas o Deus que é misericordioso, que o salmista diz, Deus é misericordioso, Ele sabia da minha intenção. Ela disse assim, e Deus me disse para falar para você não ficar preocupado com as vidas que você levou para as drogas, porque você vai levar muito mais vidas para Ele. Você quer o quê, irmãos? Você quer que eu faça o quê diante de uma palavra dessa? De um Deus que apagou os meus pecados, que pagou pelos meus pecados, que eu não poderia pagar jamais. Se você for outro dia alguém estava falando: pastor, o seu testemunho está na internet. Eu falei: não está. Não, mas parece que está lá. Eu vi lá, falei: não, bom, só se alguém pôs, irmãos, porque eu não pus, porque é só um áudio. Então eu não pus, eu gravei um CD, distribuí, se você quiser, eu até tenho alguns aí, né? Eu distribuí os CDs, tudo, mas eu não tenho. Ele falou: não, depois eu vou ver, eu te falo. Daí ele foi lá, depois ele falou assim: pastor, não tem mesmo, quando eu ponho seu nome lá, só sai departamento jurídico, né? Da justiça, código penal, ou então quando o senhor atropelou. Eu estava indo fazer um curso da igreja o ano passado, o ano retrasado, em Cascavel, e um bêbado atravessou o caminho e bateu na lateral do meu carro, do carro da igreja, e morreu. Foi uma experiência muito traumática também. Então, quando você busca Jorge Pitarello, só vai dar coisa de justiça e esse acidente lá. Mas se você pegar a minha ficha no céu, e outra, se você pegar os meus processos da internet, vai dar réu condenado, tráfico de droga. Tá? Pode passar 1000 anos, eu já paguei a minha pena, mas eu vou ficar sempre no rol dos réus. E sempre o meu nome vai estar lá para algum homem chegar lá e falar: ah, mas você já foi traficante, né? Ah, mas você já foi bandido, né? Agora, se você pegar a minha ficha diante de Deus, graças a Deus ela vai estar limpa. O diabo vai falar: não tenho nada lá, não tem nada, está tudo apagado. Já pagaram para ele, já pagaram para ele. Será que alguém já pagou para você lá, irmãos? Amém? Se pegar a tua ficha lá, o que é que vai sair? A sua ainda não, Pelé? Então vem aqui na frente, eu quero orar com você para nós pegarmos a sua ficha nessa noite, meu querido. Será que você tem essa capacidade de dizer: Deus, eu quero que o Senhor pague? A lista sua é grande ou é pequena? Rapaz do céu, eu tenho 53 anos, acho que é maior do que meus anos. Mas você acredita que Jesus pode fazer o que fez na minha vida, na sua vida também, Pelé? Você acredita, querido? Eu acho que sim. Vamos orar pelo Pelé, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos estender nossas mãos? Glória a Deus. Pai amado, nós sabemos que a Tua palavra diz que a festa no céu quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, ó Deus. Quando a pessoa entende, não só com a mente, mas com o coração e com o espírito,
que está andando nos caminhos que não levam até o Senhor, Pai. E nessa noite nós ministramos aqui, Senhor, que o Senhor tem prazer em chegar nesta noite na vida do Pelé, pegar o final da lista de tudo que ele fez de errado até agora, Senhor, e dizer: Pelé, eu pago pelos teus pecados, eu apago os teus pecados, e eu te dou uma nova vida e uma nova oportunidade para que você não precise mais viver da forma como você tem vivido até hoje. Deus, nós queremos como igreja, Senhor, estender as nossas mãos sobre a vida desse homem, que tem sido trazido pelo amor, ó Deus, por a vida de um amigo que tem orado por ele. Ó Deus, nós temos conhecido esse homem e sabemos que ele é um homem bom, um homem trabalhador, Senhor. Uma vítima de uma sociedade que é exclusivista, que é cheia de preconceitos, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor pode escrever uma nova história, que o Senhor deseja escrever uma nova história na vida do Pelé. É para isso que nós existimos nesse lugar. E eu declaro agora, Satanás, você está proibido de tocar na vida desse homem. Você está agora, todas as brechas, todas as legalidades estão fechadas agora, estão neutralizadas no nome de Jesus. No nome do Jesus que pagou pelos nossos pecados, que morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos uma nova vida em Cristo Jesus. Pelé, pela fé, meu querido, eu declaro você perdoado pelo nome e pelo sangue de Jesus. Que haja um verdadeiro arrependimento no teu coração e que você possa tomar essa decisão. E que a partir de hoje, Deus escreva a tua história com o dedo dele, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido. Amém. Aleluia, aleluia. Pode continuar de pé, dá a mão para essa pessoa que está do teu lado aí. Eu gostaria de orar pela tua vida nessa noite também. Nem tudo na nossa vida é rosas. Na vida com Jesus nós temos muitas coisas que dificultam a caminhada. E é por isso que nós somos um corpo, porque você não está sozinho. Essa pessoa que está dando a mão para você, ela faz parte do corpo de Cristo. E nós precisamos ter esse sentimento de unidade na igreja, queridos. Tirar as picuinhas, tirar as maledicências, tirar os preconceitos, tirar a arrogância de que tempo de igreja, dom de ministério pode nos tornar melhores e mais próximos de Deus. E nos despojarmos da nossa arrogância espiritual. E apenas amarmos a Deus e as pessoas. O que Deus me traz aqui nessa cidade para fazer é para ensinar a amar vocês do jeito que vocês são. E ensinar vocês a amar as pessoas como elas são, queridos. Sem julgar. Para de estender o dedo para o outro. Para de olhar o que o outro já errou um dia. Acredite que Deus pode escrever uma nova história. O Thales escreveu isso. Hoje ele talvez está até desviado do caminho por tudo que ele tem falado, mas ele escreveu uma coisa que foi dada por Deus. Ele disse: veja o que Jesus fez comigo. Jesus pode escrever a tua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Amado, se Deus fez com você, por que não pode fazer com o outro? Por que Deus não pode alcançar o outro se ele mudou você? Você acha que você é melhor do que o outro? Você acha que você foi fácil? Você acha que antes de você se colocar a boca no pó foi fácil? Quantas pessoas tiveram que enfrentar e confrontar você? Quantos não você disse? Mas Deus quer nessa noite nos ensinar a ser corpo. A minha mão não pode falar mal da minha boca, a minha boca não pode falar mal do meu pé, o meu pé não pode falar mal do meu fígado, é o meu corpo. E eu preciso aprender a amar os meus membros, até os menos honrosos, porque é meu corpo, é o corpo que Deus me deu. Esses irmãos e irmãs que estão aqui, essas pessoas que estão aqui, eles não estão lá fora porque eles vieram aqui como uma porta de esperança, de ser acolhido, de ser amado, de ser aceito, de ser tratado e de poder ser bênção na tua vida, querido. Com todos os defeitos que eu tenho, eu quero ser bênção na tua vida. Com todo o defeito que você tem, eu quero que você seja bênção na minha vida. E que nós possamos nos tratar um ao outro. Que nós possamos cuidar um dos outros. Ajude-me a cuidar dos teus irmãos. Ajude-me a cuidar das tuas irmãs. Ajude a cuidar da família pastoral. Nós não somos melhores que vocês, queridos. Pelo contrário, as nossas lutas às vezes são maiores. Porque as cobranças são maiores também. O que Deus quer nessa noite com o culto da Páscoa
é mostrar que existe um Deus bom, justo e misericordioso. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos. Ore a Deus. Ore a Deus por essas vidas que estão aqui. Tem pessoas que têm pedido pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, e quando eles vêm, a pessoa nem manifesta uma alegria de falar: meu querido, muito obrigado. Eu tenho orado pela tua vida há tanto tempo, que bom que você veio. Senhor, olha para esse lugar agora. Olha para essa pequena multidão de mãos dadas aqui como o corpo de Cristo, Senhor. Nós também temos defeitos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, Jesus. Tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã. Tem misericórdia da minha vida nessa noite. Se compadece de nós, Espírito Santo. Quebranta-nos. Leva-nos ao arrependimento de que quando nós colocarmos a nossa boca no pó, talvez haja esperança para nós, ó Deus. Oh, de calabassuri canta lamassui andaramalai. Oh, de calabassui andaramalai, suricanta lamaias. Meu irmão, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Você foi trazido por um impulso de Deus. Porque Deus quer tratar com você, Deus quer tratar comigo. Deus quer nos aperfeiçoar para a obra do ministério que Ele nos tem chamado. Deus quer transformar essa comunidade numa comunidade relevante para essa cidade. Aleluia! Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te dar tudo o que você deseja, para que você seja uma pessoa abençoada e feliz. Então somente tenha o cuidado de observar os mandamentos de Deus e coloque no teu coração o desejo de se arrepender de ter feito o que você fez até agora. Espírito Santo, começa a falar com meu irmão, com a minha irmã. Começa a liberar perdão, Senhor, sobre relacionamentos rompidos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Libera a tua unção sobre a vida da tua igreja agora. Eu estou clamando em nome de Jesus, Senhor. E na vida do Pelé, cancela todos os pecados dele mesmo, Senhor. Cancela agora em nome de Jesus. Escreve uma nova história e transforma o testemunho dele num testemunho relevante para essa comunidade, para que eles vejam que aqui existe um Deus vivo, um Deus poderoso, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Abençoa aquele que entrou aqui precisando de uma palavra, aquele que entrou aqui desacreditado da igreja, aquele que entrou aqui desacreditado da família cristã. Coloca um novo coração nesta noite, nessa pessoa, Senhor. Levanta obreiros, missionários, ofertantes, dizimistas, pessoas envolvidas com a obra missionária. Levanta intercessores nesse lugar, Espírito Santo. Levanta um ministério de intercessão poderoso. Levanta aqui, Senhor, ministérios, para que a tua igreja cresça, para que ela se edifique sobre a rocha, e para que nós vejamos com os nossos olhos o sobrenatural do Senhor acontecer nesse lugar. Ó Deus, e que depois de sairmos daqui, Senhor, a tua presença vai conosco. Não tire nada do que aconteceu aqui do nosso coração, mas que o Senhor continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar para nós passarmos os avisos. E a gente está encerrando assim. Eu quero ir lá na porta para que você possa cumprimentar você, tá bom?